A paz, irmãos. Vamos continuar nossa série de aulas em relação às parábolas. Hoje nós vamos ler o texto que está em João 10. Vamos ler alguns outros textos para auxiliar a gente na aula. Esse não é exatamente uma parábola, né, mas é uma metáfora, por assim dizer. Mas serve é muito útil para a aula. Antes de iniciar, então, vou fazer uma oração. Senhor Deus Todo-Poderoso, eu lhe agradeço por estarmos aqui. Eu lhe peço a Deus que Tu nos abençoe hoje, que o Espírito Santo possa trabalhar nos nossos corações, que nós possamos aprender mais de Ti. Que o Senhor Deus possa abençoar as outras aulas, as outras escolas dominicais, as outras salas, as outras igrejas. Abençoa quem não pôde estar aqui e nos abençoa, Senhor. Em nome de Jesus que eu peço. Amém. Conforme eu disse, então, essa não é exatamente uma parábola, não começa com aquela frase clássica de então Jesus contou outra parábola. Ela não começa assim. É mais uma metáfora. É uma passagem bastante conhecida e bem bonita. Passagem de João 10. A gente vai ler aqui essa passagem, mas aí a gente vai ver o contexto, o que estava acontecendo, por que Jesus falou isso, e vai depois trazer para os nossos dias. Eu vou ler na NVT, eu vou ler então João capítulo 10, do versículo 1 ao versículo 21. Eu lhes digo a verdade, quem entra no curral das ovelhas, às escondidas, por sobre a cerca, em vez de passar pela porta, é certamente ladrão e assaltante. Mas quem entra pela porta é o pastor das ovelhas. O porteiro lhe abre a porta, e as ovelhas reconhecem sua voz e se aproximam. Ele chama as suas ovelhas pelo nome e as conduz para fora. Depois de reuni-las, vai adiante delas, e elas o seguem, porque conhecem a sua voz. Nunca seguirão um desconhecido, antes fugirão dele, pois não reconhecem a sua voz. Os que ouviram Jesus usar essa ilustração não entenderam o que ele quis dizer. Por isso, ele a explicou. Eu lhes digo a verdade, eu sou a porta das ovelhas. Todos os que vieram antes de mim eram ladrões e assaltantes, mas as ovelhas não os ouviram. Sim, eu sou a porta. Quem entrar por mim será salvo, entrará e sairá e encontrará pasto. O ladrão vem para roubar, matar e destruir. Eu vim para lhes dar vida, uma vida plena que satisfaz. Eu sou o bom pastor. O bom pastor sacrifica a sua vida pelas ovelhas. O empregado foge quando vê um lobo se aproximar. Abandona as ovelhas porque elas não lhe pertencem, e ele não é o seu pastor. Então o lobo as ataca e dispersa o rebanho. O empregado foge porque trabalha apenas por dinheiro e não se importa de fato com as ovelhas. Eu sou o bom pastor. Eu conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem. Assim como meu Pai me conhece e eu o conheço. Eu sacrifico a minha vida pelas ovelhas. Tenho outras ovelhas que não estão nesse curral. Devo trazê-las também. Elas ouvirão a minha voz e haverá um só rebanho e um só pastor. O Pai me ama, por sacrifico minha vida para tomá-la de volta. Ninguém a tira de mim, mas eu mesmo a dou. Eu tenho autoridade para entregá-la e também para tomá-la de volta, pois foi isso que meu Pai ordenou. Quando Jesus disse essas coisas, as opiniões dos judeus a respeito dele se dividiram outra vez. Alguns diziam, ele está possuído por demônio, está louco. Por que ouvi-lo? E outros diziam, ele não fala como alguém que está possuído por demônio. Pode um demônio abrir os olhos dos cegos? Então,
Essa parte é uma passagem bem conhecida de todo mundo. E eu quero voltar alguns capítulos atrás aqui para a gente entender o que está acontecendo, né? De onde surgiu isso? Voltando 2 capítulos atrás, lá no capítulo 8, tem aquela passagem que a mulher é pega em adultério e Jesus, as pessoas vão condenar ela e Jesus fala: tá bom, vocês querem condenar ela apedrejando? Pode começar, mas quem não tiver pecado que comece. Aí saiu todo mundo, né? Jesus, ele fala sobre ser a luz do mundo, né? E o Pai ser testemunha. Ele adverte em relação à incredulidade deles, né? Principalmente dos fariseus, dos pessoal que era mais religioso na época. Ele fala que ele que veio para libertar. Ele tem aquela discussão com o pessoal, fala: a gente é filho de Abraão, né? E Jesus fala que ele era maior que Abraão. E Jesus, ele faz aquele milagre também, que ele abre os olhos do cego. Essa passagem é interessante, que a pessoa que é cega, ela era cega de nascença, então assim, não tinha dúvidas do que Jesus fez por aquela pessoa. E é mais interessante que o cara que era cego, ele não sabe o que aconteceu, porque ele não via. Ele só sabe que uma hora, aí tem toda aquela parte que ele sai, ele volta a enxergar, aí depois ele chega e fala, ele fala aquela passagem famosa que diz: como é que você voltou a enxergar? Ele é interrogado pelo pessoal da sinagoga, e ele diz: eu não sei o que aconteceu, eu só sei que eu era cego e agora eu estou vendo. Uma passagem muito legal. E depois Jesus encontra com ele e fala assim, e se revela, né? Foi eu que fiz isso com você. E o cego acaba conhecendo Jesus, né? Tem toda essa parte, por isso que nesse ponto já começa a ter muitas opiniões divididas. Jesus bate nos fariseus, nos quem era mais religioso, nos líderes religiosos, ele fala contra eles, fala contra a hipocrisia deles, fala que ele era maior que Abraão, e já tem, vamos dizer, aquele burburinho, assim, dizendo, o pessoal não sabe, alguns falavam uma coisa, outros falavam outra. Tem esse ponto aqui do cego de nascença, onde Jesus cura ele, as pessoas não sabem exatamente o que está acontecendo, nem o cego sabia o que está acontecendo, fala: eu não sei o que está acontecendo, eu sei que antes eu era cego e agora eu vejo. Né? E eles perguntam: como que esse Jesus curou você? Ele falou: não sei, eu não faço ideia. Né? E é interessante você ver alguns versículos lá, por exemplo, no capítulo 9, versículo... você pegar assim, desde o versículo 26, né? Mas o que ele fez? Perguntaram. Como ele o curou? Versículo 27. Eu já lhes disse, exclamou o homem. Vocês não ouviram? Por que vocês querem ouvir outra vez? Por acaso também querem se tornar discípulos deles? Então eles o insultaram, dizendo: você é discípulo dele, mas nós somos de Moisés. Sabemos que Deus falou a Moisés, mas nem sabemos de onde esse homem vem. Versículo 30 diz: que coisa estranha, respondeu o homem. Ele curou meus olhos e vocês não sabem de onde ele vem? Então assim, Jesus fazia esses milagres e os fariseus não queriam acreditar. Por um lado, esse cara é um charlatão, mas como é que um charlatão pode fazer um cego de nascença, que todo mundo sabe que era cego, não tem dúvida? Como é que ele consegue fazer uma pessoa dessa enxergar? Ele termina aqui no final falando sobre as respostas de Jesus são muito boas, né? Quando Jesus vai falar com o homem que ele curou, ele diz assim, né?
Versículo 35 do capítulo 9. Quando Jesus soube o que havia acontecido de o homem ser interrogado várias vezes, Jesus procurou o homem e lhe disse: você crê no Filho do Homem? Quem é ele, Senhor? Perguntou o homem. O homem era cego, ele não sabia. Eu quero crer nele. Jesus respondeu: você ouviu e ele está falando com você. Sim, Senhor, eu creio, declarou o homem, e adorou a Jesus. Então Jesus disse: eu vim a esse mundo para julgar, para dar visão aos cegos e para fazer que os que veem se tornem cegos. Jesus faz um jogo que é uma brincadeira. Ele não está falando de cegueira física, mas está falando de cegueira espiritual. Alguns fariseus que estavam perto ouviram e perguntaram: você está dizendo que nós somos cegos? Aquela história da carapuça serviu. Você falou um negócio, eles pegam. Está falando que nós somos cegos? Olha a resposta de Jesus: não. Se vocês fossem cegos, vocês não seriam culpados. Jesus inverte essa pergunta e dá uma rasteira nos caras de novo, né? Não, se vocês fossem cegos, vocês não seriam culpados. Ou seja, eu não estou falando que vocês são cegos. Se vocês fossem cegos, vocês nem seriam culpados, porque vocês fazem coisas sem ver. E Jesus respondeu: mas a culpa de vocês permanece, pois afirmam que podem ver. Ou seja, vocês não são cegos, não. Se vocês fossem cegos, vocês não teriam pecado, vocês fazem as coisas sem ver. Mas como vocês dizem que vocês não são cegos, vocês sabem que vocês estão fazendo errado. Então vocês têm culpa no cartório. Assim, mais ou menos isso que Jesus responde. Essa resposta é muito boa, Jesus. Então, depois de tudo isso que a gente tem viu o que está acontecendo no capítulo, desde o capítulo 7, 8 e 9 aqui de João, a gente entra no capítulo 10. Tem todo esse embate. Aí Jesus explica por que ele é o bom pastor. Ele está fazendo um contraste de todos os outros que vieram antes dele com ele. Aí ele começa a dizer, depois de ter essa briga com os fariseus, ou seja, os fariseus eles só se importavam com a posição deles, com o poder deles. O cego foi curado. Para eles, imagina essa cena. Uma pessoa é curada e eles estão preocupados em saber quem foi que curou, não sei o que, não sei o que. É meio que assim, o que Jesus está fazendo é contra a gente, parece que está certo. Jesus está ameaçando eles no sentido do poderio deles, da maneira como eles tratam o povo, da posição deles. E eles estão se sentindo ameaçados. E Jesus, depois de tudo isso, explica que ele é o bom pastor. Então a gente entra no nosso texto aqui, né? João capítulo 10, versículo 1. Eu lhes digo a verdade. Depois de ter essa briga com os fariseus, ele diz: quem entra no curral das ovelhas às escondidas, por sobre a cerca, em vez de passar pela porta, é certamente ladrão e assaltante. Aqui é bem difícil, né? É uma palavra bastante dura que Jesus está falando. Basicamente é isso, não tem outra palavra. Você olha, se alguém não entra pela porta, é criminoso, é um bandido. Mas quem entra pela porta é o pastor das ovelhas. O porteiro lhe abre a porta e as ovelhas reconhecem a sua voz e se aproximam. Ele chama as suas ovelhas pelo nome e as conduz para fora. A gente não entende isso porque a gente não nasceu na roça e nem é pastor de ovelhas. Mas tem um vídeo muito bom, procurando na internet, que mostra um teste assim. Um teste, como é que as ovelhas ouvem a voz do pastor? É um monte de ovelha no pasto. Aí chega uma pessoa e fica fazendo barulho chamando as ovelhas. As ovelhas, nem aí. Aí vem um teste 2. Outra pessoa vai lá e chama. As ovelhas nem ouvem, nem dão bola. Vai uma terceira pessoa e chama. As ovelhas nem... Aí vai o pastor. Ele faz o mesmo barulho, igual as outras pessoas estão fazendo, é um barulho específico. As ovelhas, tipo assim, elas estavam comendo, primeiro elas levantam assim e olham, assim, procurando. Ele continua chamando e as ovelhas, todas elas estão todas espalhadas, elas começam a chegar perto, assim.
É bem bonito de ver, assim, depois eu posso até passar para vocês, mas é para a gente entender assim, o que Jesus está falando. E Jesus está dizendo assim, todo mundo que veio antes de mim, que são basicamente esses caras que estão aí, os fariseus, os líderes religiosos, todo mundo que veio antes de mim é ladrão e assaltante. Eles não estão preocupados com vocês. Eu entro pela porta. O primeiro ponto aqui que eu quero ressaltar é que assim existiam naquela época maneiras de, vamos dizer aqui, do falso pastor ou do ladrão e assaltante querer conduzir as ovelhas. E não é a maneira legítima. Qual que é a maneira ilegítima? No caso, Jesus está falando que quem tenta entrar dentro do curral para chegar nas ovelhas pulando o muro é assaltante. Nessa época, o que seria pular o muro aqui? Basicamente, é uma religião judaica que Jesus está acusando aqui de ter um monte de regras, de querer controlar as pessoas pelo medo, controlar as pessoas por uma troca de favores. Você só vai ter o favor de Deus se você cumprir isso, isso, isso. Existe uma discussão longa que a religião judaica não era exatamente só isso, já existia a ideia da graça de Deus antes de Jesus. Mas eu não quero entrar nisso. O ponto é que os fariseus, eles queriam controlar as ovelhas pela, vamos dizer aqui, pela falsa religião. Controlar as pessoas pelo medo, controlar as pessoas num sistema de trocas com Deus. No nosso tempo isso também é verdade. Basicamente, a gente temos exemplos dentro das igrejas evangélicas que fazem isso. Exemplos de como, por exemplo, a gente já viu assim, pessoas, se você não dá o dízimo, Deus vai fazer isso com você. Olha, eu quero que isso é muito importante para a aula, porque olha o tipo de Deus que as pessoas estão construindo. Essa história do dízimo. Se você não dá o dízimo, Deus vai fazer tal coisa. Se você não fizer, vamos supor, não fizer tal coisa, quer dizer então que Deus pode punir você. Esse não é Deus. Isso é um ídolo construído pelos homens. Os ídolos fazem isso. Eles pedem tudo no altar. Inclusive a sua vida. Eles vão pedir isso de você. Deus não faz isso. Isso quer dizer que as coisas ruins não aconteçam? Não, as coisas ruins acontecem com a nossa vida. Mas não é Deus assim que eu vou punir esse cara por causa disso. Como se Deus ficasse esperando a nossa ação para Ele retribuir a gente. Se a gente fez bem, ele faz uma coisa boa. Se a gente fez mal, Ele pune a gente. Os ídolos fazem isso. Deus não faz isso. E os ídolos, e essa é uma vida, eu vou dizer assim, infernal assim, na vida do crente. Não, eu tenho que ir na igreja, senão Deus vai me punir. Deus não faz isso. Isso quer dizer que eu posso viver de qualquer forma? Não, não é isso. O ponto é que a motivação de a gente fazer as coisas que Deus pede pra gente não é o medo. Os ídolos fazem isso. As pessoas às vezes elas falam, não, minha vida está tão ruim, elas ficam com medo, não, eu devo ter feito alguma coisa com Deus. Eu acho que eu faltei na igreja essa semana, minha semana está ruim. É porque eu faltei na igreja. Eu fiquei doente porque não dei o dízimo. Deus não é assim. Esse não é o Deus da Bíblia. Isso é um ídolo. Os ídolos, a gente nunca sabe quando os ídolos estão furiosos. Não, a minha vida está ruim, deve ser porque Deus fez isso. Isso é um ídolo. Você nunca consegue agradar a divindade, que é um ídolo. E Deus não é assim. Jesus está falando assim, Jesus não é assim. Porque Jesus ele já sabe que você vai pecar. Ele sabe que você amanhã vai, não vai dar o dízimo, vai fazer alguma coisa errada. E ele sabe disso há mais de 2000 anos, quando ele se entregou na cruz
e mesmo assim morreu por você. O Deus que a gente às vezes tem em mente não é esse Deus cruel que vai punir a gente. Jesus está falando aqui, ele é o bom pastor. É diferente essa relação. Antes de passar a palavra, o que Jesus está mostrando aqui é como se... Imagina, eu sou casado com a Cissa, imagina se alguém pergunta para a Cissa assim. Imagina a situação. Cissa, você é casado com o Felipe. Você ama ele? Então, eu sou casada com ele, mas eu tô com ele por medo. Porque se ele falou, se eu me ficar longe dele, ele me bate e me mata. É isso que a gente faz com Deus. Que relacionamento é esse? Ah, eu tô com ele porque ele falou que se eu sair de perto dele, esse é o que a gente chama de relacionamento tóxico hoje. Então imagina só, você, eu vou na igreja porque se eu não for, Deus vai me punir. Eu dou o dízimo porque se eu não der o dízimo, eu vou gastar os meus 10% na farmácia. Esse não é o tipo de relacionamento que Deus está pedindo aqui. Por isso que Jesus está falando, eu sou bom pastor. Isso quer dizer que a gente não tenha que fazer as coisas para Deus? Não é isso. O que eu quero dizer é que a gente tem que fazer as coisas para Deus porque a gente quer agradar a Deus. Não porque a gente tem medo. Ou porque Deus tem uma lista de coisas que Ele quer que eu cumpra. Eu faço porque eu amo a Deus. Eu faço porque Ele é o meu pastor e eu ouço a voz dele. Esse é o ponto. Pode falar, Diné. Eu escuto muito assim, lá em casa mesmo, né? As minhas outras duas filhas, elas não vão para a igreja, né? E às vezes eu falo para elas assim, mas eu tô com problema, eu tô com isso, uma coisa, eu falo assim, ora a Deus, filha, pede a Deus, que Deus te dá direção. Elas falam assim, não, mas eu nem busco ele, agora que eu tô com problema, eu vou buscar. Eu falei assim, mas não tem problema que você não buscou ele ontem, anteontem, busca ele hoje, ele não está se importando para os outros dias. Igual você falou, que eles ficam a mercê disso daí. Não, eu não devo fazer porque ele deve se importar com o que eu fiz ou o que eu não fiz ontem, mas não é bem assim. Então. Tem que buscar, né, sempre, mas como elas não buscam, eu falo, busca hoje. Como se fosse, não, tô de mal com Deus. Deus, ele quer que a gente busque ele. É importante a gente buscar ter um relacionamento. Mas a motivação importa. O fato de eu buscar Deus não é porque, não, Deus deve estar bravo comigo, porque, então não vou buscar, né, que é esse exemplo. O ponto é... Deus merece eu orar agora porque eu não busco ele faz tempo. Acho que é mais ou menos isso. Sabe? Essa é algo comum que a gente pensa, assim, Deus não é assim. E é o que Jesus está falando aqui. Primeiro a gente é aceito, depois a gente segue ele. A gente vai seguir ele, a gente tem que ter um relacionamento com ele, buscar ele. Mas não é algo do tipo, toma lá da cá, como a gente diz aqui, né? Mas eu acho que indo assim é um bom caminho, né? Mesmo que elas não seguem assim, mas elas orar assim... Sim. É maturidade. É maturidade. Uma hora... E Deus age na vida, né? Sim, com certeza. Ele é misericordioso. Isso. É maturidade. É engraçado que a gente... uma forma pagã de se relacionar com Deus. É uma forma pagã de relacionar com Deus. E essa ideia de que nós precisamos fazer alguma coisa para propiciar a Deus, né? Sendo que Cristo já fez Deus propício na cruz. Então, não são os nossos méritos, é o mérito de Cristo que torna Deus propício a nós. É isso. Isso é um ponto interessante. A gente começa a caminhar para o nosso segundo ponto. Que qual que é o versículo mais famoso de pastor e ovelhas? Que a gente conhece. Versículo não, capítulo. Fica onde? Quem arrisca uma... Não, outro, vai. Sem ser esse. Salmo 23. É o mais famoso. Só que tem um ponto. Você não consegue
ler o Salmo 23 sem eu ler o Salmo 22. Vocês sabem qual que é o Salmo 22? É o Salmo da cruz. Você não consegue ler o Salmo 23 sem ler o Salmo 22. Não tem como separar. O Salmo 22 é o Salmo da cruz. É onde o Messias está, o ungido do Senhor, no caso Davi. Na época era Davi. Mas ele é plenamente cumprido em Cristo. O versículo 1 já diz, né? Deus meu, por que me abandonaste? Com as palavras de Cristo, né? Na cruz. Você vê que o Salmo 22 é terrível. Então você só consegue ler o Salmo 23 por causa do Salmo 22. Ou seja, a gente só consegue ser propício a Cristo e falar que, de fato, o Senhor é o nosso pastor e que nada me faltará, ou de nada sentirei falta, porque tem o Salmo 22. O Salmo 23 é uma consequência do Salmo 22. Ou seja, Deus como Paulo colocou, é propício a nós por causa do sacrifício de Cristo na cruz. Depois pegam para ler o 22, depois o 23. Você vê essa construção de que depois é cumprido em Cristo. A gente só consegue o favor de Deus por causa de Cristo. Primeiro é o Salmo 22, depois é o Salmo 23. E é isso que Cristo está fazendo aqui. Que ele diz aqui, né? Quem vem antes de mim e quem tenta controlar as ovelhas de modo ilegítimo, ou seja, pulando o muro, é ladrão. Eu não. Eu entro pela porta e eu chamo as minhas ovelhas e elas me seguem. E eu dou a vida pelas minhas ovelhas. As pessoas, seguindo o texto aqui, né, ele fala o mercenário, algumas traduções falam do mercenário. Ou aqui fala aqui que é o empregado. Ele trabalha por dinheiro. Ele não está preocupado com as ovelhas. Ele fala, eu não. Eu não abandono as ovelhas. E versículo 4, versículo 5, né? Depois de reuni-las, vai adiante delas, elas o seguem porque conhecem a sua voz. Nunca seguirão um desconhecido, antes fugirão dele, pois não reconhece a sua voz. Aqui então é uma passagem bonita que a gente... Tem aquela passagem quando Jesus ressuscita e ele fala... Maria não conhece ele. Aí ele fala o nome dela e ela reconhece ele. Essa é uma passagem bonita depois que a gente pode ver na prática como Jesus faz, né? Mas não é somente dessa maneira, mas Jesus ele está buscando as ovelhas dele. Ele fala depois aqui que tem outras ovelhas no outro aprisco. O curral ou o aprisco onde as ovelhas ficavam, muitas vezes eles não eram... Cada pessoa tinha um aprisco. Porque é um lugar pobre. Sim. Às vezes as pessoas tinham um aprisco e vários pastores deixavam as ovelhas todas no mesmo lugar. Aí de manhã, tinha o camarada que guardava as ovelhas, né? De ladrão ou de assaltante, ou de lobo, essas coisas. Quando vinha que era o pastor das ovelhas, abria a porta, tinha um monte de ovelha. O pastor chamava as ovelhas, um grupo só, que era o grupo dele, ouvia e seguia ele. As outras ficavam naquela de outro pastor. É isso que Jesus está falando aqui. Ou seja, primeiro ponto, Jesus não vai falar, ou você vem para mim, ou eu vou te punir. Ou você dá o dízimo, ou você vai ficar doente. Ou faça isso. Jesus não faz isso. Jesus não é assim. Ele entra pela porta, ele é ao contrário, ele não vai exigir coisas de você. A gente precisa fazer coisas, mas não dessa maneira como a gente às vezes pensa. É ao contrário, Jesus dá a vida pelas ovelhas. Versículo 10 e 11. O ladrão vem para roubar, matar e destruir. Eu vim para lhes dar vida, uma vida plena que satisfaz. Aqui, só não quero entrar muito nisso, mas ele não está falando do diabo aqui.
O diabo faz isso, mas o foco aqui não é, às vezes a gente vê se, não, que o diabo vem para matar, roubar, destruir. Sim, o diabo vem para fazer isso, mas não está falando exatamente do diabo esse versículo. Está falando de todo mundo que não é Cristo, que tenta controlar as ovelhas. Isso sim. Versículo 11. Eu sou o bom pastor sacrifica a sua vida pelas ovelhas. Jesus, ele nunca vai... Isso é importante também, porque é o outro ponto de virada. Jesus não vai querer um relacionamento com a gente baseado no medo, ou no controle, ou na troca. É pelo relacionamento. Primeiro nós somos salvos, a gente entende o Evangelho é para isso. É a boa notícia que nós somos libertos para adorar a Cristo. E depois que a gente entende isso, a gente segue a Cristo de bom grado, de gratidão. A gente quer agradar a Deus simplesmente porque Ele pediu. E é o segundo ponto. Jesus não vai pedir uma coisa para você que Ele não tenha feito antes. Ele diz aqui, né? O bom pastor sacrifica a sua vida pelas ovelhas. Jesus, ele não vai pedir as coisas que Ele não tenha feito antes, muito mais difícil. Jesus, a gente vê várias passagens que Jesus foi tentado como todo ser humano, mas Ele foi obediente. Jesus, a obediência dele, a gente tem dificuldade de obedecer a Deus, né? Jesus não vai falar, seja obediente aí, como se Ele não soubesse que é difícil. A obediência dele foi infinita a ponto de ir para a morte. Ele obedeceu até a morte. Então Ele sabe o que é obedecer. Ele sabe quando Ele pede as coisas para obedecer, para ter os frutos do Espírito, ser longânimo, perdoar. Por que Ele fala, perdoa 70 vezes 7? É fácil? Não é fácil. Mas Ele sabe o que é perdoar. Ele perdoou o pessoal na cruz. Na cruz Ele perdoou. Então, assim, essas coisas que Jesus pede, a gente precisa fazer, porque senão a gente vai ser punido. Não, não é esse o relacionamento que Deus quer com a gente. Mas a gente faz por gratidão e Jesus sabe que não é fácil fazer as coisas que Ele pede. Porque Ele passou por tudo isso. É por isso que Ele veio como homem para substituir a gente. E Ele fala que eu vou na frente e as ovelhas me seguem. E eu dou a vida pelas minhas ovelhas. Aí, seguindo o versículo 12. O empregado foge quando vê o lobo se aproximar. Abandona as ovelhas porque elas não lhe pertencem e ele não é o seu pastor. Então o lobo as ataca e dispersa o rebanho. O empregado foge porque trabalha apenas por dinheiro e não se importa de fato com as ovelhas. Eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas e elas me obedecem. Aqui, versículo 15, né? Assim como meu pai me obedece, eu o conheço e eu sacrifico minha vida pelas ovelhas. Quando a gente vai estudar missões, missionário, uma frase comum é que a gente ouve, vai ler, assim, é que Deus está em missão no mundo. A missão não é nossa. A gente ajuda Deus. Basicamente, Deus chama a gente para ajudar Ele a cumprir os propósitos dele na Terra. Mas Ele mesmo está em missão. Deus tem uma missão na Terra. E esse é o ponto que eu quero, outro ponto que eu quero restaurar. Que é abre em Isaías capítulo 40. Versículo 10 e 11. Alguém, quem achar pode ler, por favor? Isaías 40, 10 e 11. Olha como Deus anuncia, faz tempo já, e Deus anuncia que Ele é o bom pastor e que Ele cuida das ovelhas dele. Alguém achou? Voluntário para ler? O soberano, o Senhor, vem com poder. Com seu braço forte, Ele governa.
A sua recompensa com ele está e o seu galardão o acompanha. Como pastor, ele cuida de seu rebanho, com um braço ajunta os cordeiros e os carrega no colo, conduz com cuidado as ovelhas que amamentam suas filhas. Essa é a imagem de Deus, que Deus usa essa imagem para falar dele mesmo. Eu já falei mais de uma vez aqui que é uma cena bonita quando você vê um pastor de ovelha pegando cordeirinho no braço, assim. Ele fala que junto ao coração aqui, assim, né? É bonito. E Deus fala, eu cuido assim de vocês. É assim que eu cuido de vocês. É um cordeirinho que está no braço do pastor. O pastor carrega o cordeirinho no braço, assim. Essa é a imagem de Deus. Essa é a imagem que Deus usa para falar dele mesmo, como ele cuida da gente. E olha que interessante. Abram lá em Ezequiel capítulo 34. Olha como Deus já está falando faz tempo já contra os falsos mestres, falsos profetas. E fala que ele é o verdadeiro bom pastor. Ezequiel capítulo 34. Deus está trazendo alguns juízos, né, contra Israel. A gente já conhece essa história, né, por causa do exílio, enfim. E Deus sempre dá várias mensagens de juízo para Israel. E diz assim, ó: então recebi essa mensagem do Senhor: filho do homem, profetize contra os pastores, os líderes de Israel. Transmita-lhes esta mensagem do Senhor soberano: que aflição os espera, pastores que alimentam a si mesmos. Acaso os pastores não deveriam alimentar o seu rebanho? Vocês bebem o leite, vestem-se com lã e abatem os melhores animais, mas deixam o seu rebanho passar fome. Não cuidaram das ovelhas fracas, não curaram os doentes, nem enfaixaram as que estavam feridas. Não foram procurar os que se desgarraram e se perderam. Em vez disso, conduziram-nas com dureza e crueldade. Por não terem pastor, as minhas ovelhas se espalharam e se tornaram presa fácil para qualquer animal selvagem. Andam sem rumo pelos montes e pelas colinas, e por toda a face da terra. E ninguém saiu para procurá-las. Por isso, pastores, ouçam a palavra do Senhor, né? Que ele traz a palavra de juízo, né? Vocês abandonaram meu rebanho, deixaram ser atacado. Considerem esses pastores como os meus inimigos. Eu os responsabilizarei pelo que aconteceu com o meu rebanho, etc, etc. Versículo 11. Olha essa passagem. Versículo 11. Pois assim diz o Senhor soberano: eu mesmo procurarei as minhas ovelhas e as encontrarei. Serei como pastor que busca o rebanho espalhado. Encontrarei as minhas ovelhas e as livrarei de todos os lugares para onde foram espalhadas naquele dia de nuvens e escuridão. Eu as tirarei do meio dos povos e das nações e as trarei de volta para a sua terra. Eu as alimentarei nos montes de Israel, junto aos ribeiros em todos os lugares habitados. Sim, eu lhes darei bons pastos nas altas colinas de Israel. Elas se deitarão em lugares agradáveis e se alimentarão nos pastos verdes das colinas. Eu mesmo cuidarei delas e lhes darei lugar para descansar, diz o Senhor soberano. Versículo 16. Procurarei as perdidas que se desgarraram e as trarei de volta. Enfaixarei as ovelhas feridas e fortalecerei as fracas. Destruirei, porém, as gordas e poderosas. Sim, eu as alimentarei, mas com juízo. Quanto a você, meu rebanho, assim diz o Senhor soberano: julgarei entre um animal e outro do rebanho e separarei as ovelhas dos bodes. Daí fala aqui palavras de juízo, por vocês ovelhas gordas. Versículo 22. Portanto, salvarei meu rebanho, e ele não será mais maltratado. Julgarei entre um animal e outro do rebanho. Porei as ovelhas um pastor. Olha esse versículo. Porei sobre as ovelhas um pastor, meu servo Davi, e ele as alimentará e será o seu pastor. Eu, o Senhor, serei o seu Deus, e o meu servo Davi será príncipe no meio de meu povo. Eu, o Senhor, falei. Aqui, obviamente,
tudo se cumprisse com o Senhor Jesus. Por isso que Jesus fala, evocando a parte de Ezequiel, né? As pessoas já tinham essa imagem de pastor bom, pastor ruim, por causa dessas... Tem várias outras passagens, né? Tem Salmo 23 é um deles, Salmo 80 fala de pastor e ovelha, Isaías 40, Ezequiel 34, e Jesus vem e fala assim, para eles entenderem de fato, eu sou o bom pastor. Então as pessoas sabiam o que Jesus estava falando. E o próprio Deus falou, eu mesmo vou cuidar das minhas ovelhas. A gente conhece pessoas que estão fora da igreja, nós conhecemos pessoas que estão desgarradas, por assim dizer. Tem pessoas que não são crentes. Mas o ponto aqui é que o próprio Senhor Jesus, ele falou que ele está em missão na terra. E ele está buscando as pessoas. Ele mesmo falou que ele vai atrás das ovelhas dele. O que eu quero dizer aqui é que Jesus sabe o que ele está fazendo. A gente se preocupa, né, com a nossa vida, se a gente está indo bem na igreja. A gente se preocupa com as pessoas que a gente conhece, que às vezes estão fora da igreja. Ou pessoas que vieram na igreja, mas não são mais, são desgarradas. Ou pessoas que nunca nem ouviram falar do evangelho, estão por aí. O ponto é que Jesus, ele sabe o que está fazendo. Ele mesmo falou, eu cuido das minhas ovelhas. Tem ovelhas que ainda não estão no curral, mas eu, pessoalmente, vou lá buscar elas. Ele vai buscar as ovelhas, igual ele falou aqui no versículo 34, no versículo 22, na verdade, no 13, do versículo 34 de Israel. Aqui ele está falando do povo de Israel, mas isso se estende a nós também, hoje em dia, porque o próprio Jesus falou que é assim, né? Ele diz assim, no versículo 13 do capítulo 34, eu as tirarei do meio dos povos e das nações, e as trarei de volta para a sua terra. Ou seja, o próprio Deus vai buscar cada pessoa, assim como ele buscou você, de alguma forma ou de outra. Ele vai buscar cada pessoa, ele sabe o que está fazendo. As ovelhas são dele, e as ovelhas vão ouvir a voz dele. E onde elas estiverem, qualquer lugar, entre as nações, longe, perto, pode ser ovelhas que estão dentro da igreja, mas não se converteram ainda. Jesus vai chamar cada ovelha dele pelo nome, as pessoas vão ouvir a voz dele, vão cair na real, pela graça e pela misericórdia, e vão seguir Jesus. Isso é uma passagem dá alívio, né? Porque é Deus que está em missão, é Deus que está fazendo essas coisas. A gente tem que ser cooperador dele, falando da palavra, exortando, orando. Mas no fundo, nada está longe dos olhos de Deus. Não tem, a gente volta na parte do relacionamento. Deus não é surpreendido pelo nosso pecado, assim. Você não consegue acordar de manhã e falar, hoje eu vou surpreender Deus com um pecado que ele nunca viu. Não tem isso. Deus não é pego de surpresa, nem Jesus. Ou seja, o nosso relacionamento não é baseado no medo nem na troca, é no amor. Ele não pede para a gente obedecer coisa que ele não sabe que é difícil, ele sabe que é difícil. E ele pede para a gente seguir ele, a gente obedece não é porque a gente tem medo de Deus ou porque a gente quer receber alguma coisa dele. A gente quer agradar a Deus. A gente quer ter um relacionamento de amor com ele, verdadeiro, de modo a gente quer agradar a ele. Por fim, Jesus ele traz a passagem muito bonita aqui, que ele finaliza de forma magnífica aqui essa porção, no versículo 16 ao 21. Ele diz assim: tem outras ovelhas que não estão neste curral, devo trazê-las também, inclusive a gente aqui no Brasil, tá? Está falando da gente. Elas ouvirão a minha voz e haverá um só rebanho e um só pastor. Aqui eu vou mais do lado que não existe um Israel diferente, não existe Israel e a igreja. Eu sou mais da linha que existe um só Israel verdadeiro, que é
o Israel étnico junto com a igreja verdadeira. A igreja do passado lá de Israel era a igreja verdadeira também. Todos eles são uma coisa só. Tá? Enfim, não vou entrar nisso agora. Mas o ponto é, passado, no presente e no futuro, existe só um só pastor, que vai reunir todas as pessoas, independente de onde elas estiverem. Qualquer lugar, em qualquer situação. Seja você rico, pobre, seja você nasceu na África, na China, seja você viveu 100 anos atrás, seja daqui no futuro, daqui 100 anos, o Senhor Jesus ele vai chamar as ovelhas pelo nome. As ovelhas que são dele vão ouvir a voz dele e vão segui-lo. Ele diz assim, por que isso acontece? Versículo 17, pois o Pai me ama, por sacrifico a minha vida para tomá-la de volta. Ninguém a tira de mim, mas eu mesmo a dou. Tenho autoridade para entregá-la e também para tomar de volta, pois foi isso que meu Pai ordenou. Aqui é uma passagem bonita. A gente acha que Jesus também foi pego de surpresa, que eu vou aqui, e as pessoas mataram Jesus. As pessoas só mataram Jesus porque ele deixou. Várias vezes ele fala, vocês acham que eu não tenho poder para sair dessa situação? Inclusive ele foi tentado pelo diabo, dizendo, se joga daqui, seu pai não vai trazer uma legião de anjos para resgatar vocês? Isso é verdade, mas Jesus nunca tentar forçar, vou usar aqui a palavra, forçar Deus a fazer isso. Ao contrário, antes de alguém querer tirar a vida dele, você quer tirar a vida dele, é basicamente assim. Quer tirar a minha vida? Você não vai tirar a minha vida, eu mesmo vou dar. Eu mesmo vou dar a minha vida. Ninguém tinha poder para tirar a vida do Senhor Jesus. Ninguém tinha. Ele que deu mesmo. Isso é uma parte, é meio que para fechar com chave de ouro. Assim. Você quer a prova de que ele é o bom pastor? Que ele é diferente desses ladrões e assaltantes que vieram antes dele? É entregar a vida dele. Não tem como, assim, Jesus veio e mataram ele, ele não queria, mas tem que ser assim. Não. Ele só caiu, no sentido de ir para a cruz, porque ele deixou. Teve várias passagens onde as pessoas falam, eles queriam matar Jesus, mas ele fugiu. E Jesus fala, ainda não é a hora, ainda não é a hora, ainda não é a hora. Lá no Getsemane, lá no final ele fala, chegou a hora. Ou seja, ele só foi pego, ele só foi crucificado, porque ele deixou, e ele entregou. Ele sabia que depois de ele entregar, ele ia tomá-la de volta, ressuscitando. Aqui fecha com chave de ouro a prova que Jesus falou assim, não, eu sou o bom pastor, porque eu dou a vida pelas ovelhas. E a prova disso é que eu vou ser morto, eu vou entregar a minha vida e vou ressuscitar depois. Aqui então a gente finaliza com essa parte, dizendo, depois de Jesus falar tudo isso, né, ele termina aqui, ninguém tira de mim, eu mesmo a dou, tenho autoridade para entregá-la e também para tomar de volta, pois foi isso que meu Pai ordenou. Quando Jesus disse essas coisas, as opiniões dos judeus a respeito dele se dividiram outra vez porque tinha toda aquela discussão, ele acabou de curar o cego, mas alguns falavam aqui, né? Alguns diziam, ele está possuído por demônios, está louco, não sei o quê, e outros diziam, mas não tem como uma pessoa que é possuída fazer essas coisas, curar um cego. Vocês podem ver que Jesus acabou de falar isso, Jesus acabou de curar um cego e as pessoas estão discutindo como fosse o detalhe, né? Esse é o ponto que Jesus ele batia muito forte, tipo, acabou de falar, curar o cego, falou que ele é o bom pastor, falou tudo isso e as pessoas ainda ficavam discutindo coisa que não tem nada a ver, assim. Enquanto o cego falou, eu não sei o que aconteceu, eu só sei que eu era cego e eu vejo hoje. Essa é a resposta que Jesus queria e requer hoje também da gente. Às vezes a gente pode até ficar discutindo, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, ficar discutindo alguns detalhes, mas Jesus fez tudo isso, mostrou quem ele era, mostrou que ele cuida da gente. Às vezes a gente fica meio perdido em algumas coisas, né? Quando ele só quer a resposta do cego. Eu não sei como Jesus fez, ou o que ele vai fazer exatamente, eu sei que ele cuida de mim.
E antes eu era cego, agora eu vejo. É isso. E o evangelho é muito simples nesse sentido. Jesus já falou aqui, eu sou o bom pastor, eu vou cuidar de vocês. Onde vocês estiverem, eu vou buscar vocês. Existem ovelhas que não estão ainda no aprisco, mas eu vou buscar elas, eu vou cuidar delas. Todo mundo que eu chamar vai ouvir a minha voz. Eu não sou surpreendido por uma coisa que você faça, eu sei de tudo que você vai fazer. Nosso relacionamento não é baseado no medo. A única coisa, a resposta que o próprio Jesus fala é, me segue. É a resposta que a gente tem que dar para ele. É seguir ele. E falar, como é que isso se dá? Não sei. Só sei que antes eu era cego, agora eu vejo. E eu ouço a voz do bom pastor e eu vou seguir ele. Ah, mas tem que fazer aquilo. Não sei. O que eu sei é que antes era cego, agora eu vejo. Amém? Então nós terminamos aqui com essa, não é exatamente uma parábola, é uma metáfora do bom pastor, que nós lemos no João 10.